Vamos elevar o cosmos em nossos corações, acender as centelhas divinas que habitam dentro do mais íntimo de nossas almas, descobrir segredos ocultos que carregam nos nomes e nos golpes dos Cavaleiros do Zodíaco e falar sobre antropofagia cultural, a globalização, como que Cavaleiros dos Zodíacos nos fala muito sobre saúde mental. Cavaleiros do Zodíaco, uma das obras mais clássicas da história da TV brasileira, foi trazido por nós lá nos inícios dos anos 90 pela TV Manchete e marcou o coração, os corações de muitas pessoas com cenas trágicas, cenas primorosas, a elaboração de todo o inconsciente de um imaginário cultural, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E Cavaleiros do Zodíaco também fala muito sobre a nossa saúde mental, estados de elevações espirituais, sobre amizade, sobre como confrontar o que a gente mais teme para poder se erguer novamente em busca da vida, da contemplação e tudo mais. Então, segue até o final desse canal que terá uma mensagem muito bonita, que já está em outra obra dos Cavaleiros do Zodíaco, que é chamado de Lost Canvas. Bem, nesse calor infernal que está aqui, nesse suor como se eu estivesse na Ilha da Rainha da Morte, assim como o Cavaleiro de Fênix, veio trazer as informações sobre essa épica obra chamada Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil, mas foi feita por Kurumada Masami, que já teve suas obras iniciadas nos anos 70, mas era chamado de Saint Seiya. Saint Seiya era a obra que ele colocava uma personagem ali, o Cavaleiro Seiya de Pegasus, para poder enfrentar, criar forças através de laços, através de momentos decisivos que a gente sempre passa, né, na nossa jornada de vida, e não jornada do herói. A gente sempre passa por esses confrontos e também criamos grupos, né, de amizades e tudo mais. E é por isso que a gente vê muitos personagens chamando Seiya o tempo inteiro, né? E não é muito só porque é chamado de Cavaleiros do Zodíaco que deu os outros cavaleiros, é porque a obra em si original era chamada Saint Seiya. E não só isso, como essa obra teve imensa repercussão, teve, né, todo um movimento atrás disso, crianças que foram buscar a Athena, resgatar ela, pegando umas aventuras, né? Outras crianças que faziam armaduras de caixa de papelão para poder imitar as personagens que eles mais gostavam. Os eventos que foram se construindo, se instalando no Brasil, inclusive o Sana, no Ceará, que é um evento, acho que até mais multiplural, mais diversificado e mais dinâmico, apesar que tem lá seus problemas também. Acredito que está um pouco menos nesse fenômeno capital que acontece em outros por aí de outros estados. Vocês sabem qual. E não só isso, Saint Seiya também teve depois várias pós-produções, mas a mais marcante foi a feita por Shiori Teshirogi, ou Teshirogi Shiori no original, quando ela elabora melhor os personagens, principalmente a saga dos Cavaleiros de Ouro, que foi muito estranha ali na obra original, né? A gente vê muitos trejeitos, muitas coisas estranhas na obra original, e a Shiori, a Teshirogi no caso, ela teve a permissão de Masami e com isso, com a permissão e com a assinatura em sua obra, ela desenvolveu um fenômeno filosófico para aqueles cavaleiros, que é onde eu vou me ater mais para o melhor signo, que é o Cavaleiro de Ouro de Câncer, que foi muito mal diagramado mesmo ali na obra anterior, o Máscara da Morte, né? E nesse faz um jus. Mas até o porquê que ele era chamado Máscara da Morte, tem um porquê, que eu já vou chegar lá, mas vamos à construção, então, de fenômenos e fontes que tem ali dentro dos Cavaleiros do Zodíaco, que muitas vezes fica passado e as pessoas não entendem, tá? E não só isso, é uma das obras que dinamizou aquela coisa que depois foi se propagando muito em outros roteiros, tipo Dragon Ball, Hunter x Hunter, antes Yu Yu Hakusho, que são os torneios, né? No caso, nos Cavaleiros do Zodíaco, os torneios eram no Coliseu, e depois também as guerras que eram enfrentadas. E essas guerras
Eu não sei dizer se Berserk teve essa dinâmica primeiro ou foi os Cavaleiros, eu teria que ter pesquisado, tá vindo muito da minha cabeça esse roteiro. Então, assim, de qualquer forma, essas guerras que atravessam os animes falam muito da história geral do nosso mundo. Tem sim, até nas guerras em One Piece, tem sim fatores históricos, mesmo muita dinâmica sendo construída dentro desses roteiros dos mangás e dos animes, pegarem histórias um pouco ocultas, que dizem que parece não existir, mas talvez e se... Porque cinema no Japão é desenho. Traçando um paralelo com isso, vou apontar para você também sobre como que a narrativa dos Cavaleiros do Zodíaco é muito mais do que aquelas tias da igreja falavam, né, que se torcer a fita sai sangue. Na época era fita, hoje vocês veem em streams, né, que vê um episódio atrás do outro, né? Mas assim, falavam que, né, saia sangue e tal. Claro que você entrar numa cultura de outro país, de outra coisa, vai te mostrar muitas verdades, e isso é instaurado, né, no imaginário mais cristão. Nem sei se é digno de ter esse nome, fica a dica, mas ficou muito no imaginário que essas obras, os animes, de muita violência, mais para afastar as crianças de certas coisas. Inclusive, muitas pessoas da minha geração foram descobrir coisas religiosas, por exemplo, o budismo, por causa de Cavaleiros do Zodíaco, onde que um dos outros grandes cavaleiros, né, de ouro, que foi Shaka de Virgem, né, depois ele foi construído no roteiro de Lost Canvas por Asmita, sempre esses nomes hindus, talvez arianos, aí que vai entrar uma premissa da construção da guerra, da globalização, de alguns problemas, que eu vou passar logo a seguir dentro dessa dinâmica. Mas vamos voltar então pro primeiro Cavaleiro de Ouro, que foi Xion. Xion, a tradução para a nossa língua portuguesa, é Sião, do Monte de Sião. O Monte Sião, né, que na verdade é um monte imaginário. Esse monte imaginário não é bem imaginário, é como se fosse uma montanha celestial. Historicamente, arqueologicamente, não se encontra evidências para o Monte de Sião, que é retratado muito na Bíblia, na Torá judaica. Não se encontra esse monte, mas se você passar pelas mitologias e mitemas de várias culturas, você vai ver que sempre tem um monte onde que tem um encontro com Deus, um monte onde que alguém foi consagrado ali, recebeu as informações da ética e da espiritualidade, e Xion é um desses montes, assim como tem o Monte Ararat, tem a Montanha de Fogo de não sei o que, e por aí vai, né? Então pesquisa aí você essas mitologias. Mas Xion, então, de Áries, né, o primeiro signo, ele vai depois passar essa tocha, né, os ensinamentos para um cavaleiro, que muito aparece os memes falando por que o cavaleiro de Áries se chama Mu e não cavaleiro de Touro. O fato é que Mu vem de um negócio ainda mais teoria da conspiração ainda, que são continentes antigos, e que não tem tanta conspiração assim se for pensar da linha da evolução biológica e da ancestralidade humana. Não tem tanta conspiração, embora os pronomes, os nomes e toda a mitologia que foi criada em volta disso se tornou sim um grande fator aí conspiracionista, né? Que tem a ver com os continentes, por exemplo, de Atlantis. Só que não é o continente de Atlantis. Há uma lenda que diz que houve o continente Mu. O continente Mu foi de onde que saíram e surgiram primeiras formas ali de humanos com capacidades de inteligência espiritual, já ainda na própria linguagem e tudo mais. Não tinham tanto conhecimento de certas coisas, mas eles saíram dali. Como você pode ver no mapa, o continente Mu fica muito próximo da encosta da Ásia. E isso é muito interessante porque depois de um tempo, nesse continente asiático, é de onde que surgem um dos primeiros povos que vai começar a realmente instaurar códigos éticos através de uma dinâmica de ritos, de espiritualização, que talvez seja inclusive um dos primeiros fontes ritualísticas que vai ajudar a memória a ser preservada, o nosso cérebro evoluir inclusive, tá? Não disfarça tanto do que possa significar as religiões, por mais que a gente vê tanta, né, titica hoje em dia, tanta titica hoje em dia aí do que as religiões podem fazer mal. Hoje em dia não, né? Já é uma construção de milênios de como que a religião depois foi sendo usada para domínio, poder, controle, mas em si ela foi uma fonte de abstração, de conhecimento ético, de não violência e de tudo mais, que foi conceituando o que ia devir a ser o ser humano.
né, numa linguagem bem deleuziana aí para vocês. Le vrai charme des gens, c'est le côté où ils perdent un peu les pédales. C'est le côté où ils savent plus très bien où ils en sont. Ça ne veut pas dire qu'ils s'écroulent, au contraire, c'est des gens qui ne s'écroulent pas. Mais si tu ne saisis pas la petite racine ou le petit grain de la folie chez quelqu'un, tu ne peux pas l'aimer. Mas então, esses povos Aryas, de onde que provavelmente surgem a cultura religiosa, eles instituíram símbolos como o carneiro que é colocado para ser o símbolo da paz, o símbolo também do exílio, né, da abnegação e tudo mais. É o símbolo que depois é forjado no primeiro signo zodiacal do início do que é de fato o Ano Novo. O Ano Novo astrológico é em si, historicamente, o início do Ano Novo de todos os povos, que depois foi só passar para janeiro e tudo mais por questões católicas, mas isso aí fica para outro raciocínio. Mas, então, é o signo inicial, é Áries, e é Mu por causa do continente de Mu. E tem muita referência, tanto no Saint-Seiya quanto no Lost Canvas, das pessoas desse movimento de Mu, de uma civilização perdida, que fica escondida num plano espiritual, tem aquelas sobrancelhas diferentes, poderes psíquicos. Interessante, né? Já tinha observado por esse caminho? Acredito que não. Então, vamos seguindo. Vocês devem acreditar que o cosmo de um ser humano provém da sua mente, ou de uma habilidade mental, ou então de um talento nato. E isso é bem verdade, mas não é só isso. O verdadeiro cosmo encontra-se no sétimo sentido. E sobre isso do sétimo sentido, oitavo sentido, também tem um adendo muito interessante sobre a origem de onde que surgem essas ideias da Okdoda, dos sétimos arcontes, e que só através do oitavo céu você consegue adentrar aos planos das divindades. Por isso que só os deuses e as deusas conseguem o oitavo sentido. Mas deixa aí nos comentários se quiser saber mais sobre isso e vamos retornar aqui para o vídeo. E apesar de eu apontar que Manigold de Câncer ali é o mais pica ali dos cavaleiros ali, digamos assim, e o seu mestre também, o Sage, fica assim, na verdade, no Lost Canvas não tem como você não gostar de nenhum dos Cavaleiros de Ouro. Tem cenas épicas, tem frases épicas ali que são lançadas para o nosso inconsciente, desde Alba Fica de Peixes, quando ele é muito retratado só pela beleza e não sei o que, julgado pela beleza, ele estoura de raiva com isso. Aí Xion de Ares vira e solta uma frase muito linda, dizendo... Ai, dá até um emocional assim na gente, mas assim, dizendo que as pessoas veem as rosas que são lindas apesar de seus espinhos, mas não percebem que elas são lindas porque tem seus espinhos que as protegem. Ah, que isso, né? E tem, né, Aldebaran, uma das estrelas da constelação de Touro, que vai dar o nome pro cavaleiro. Aí no Lost Canvas já é mais mostrado sobre isso. E vai passando algumas dinâmicas ali que é interessante, por exemplo, que eu gosto muito de ver num golpe que só vai ser entendido se ver em japonês, né, se ouvir em japonês, e vai perceber que o golpe das ondas mortais do Cavaleiro de Câncer, ela tem um nome chamado Seishiki Mekai Ryuha. Sim, eu decorei. Seishiki Mekai Ryuha faz uma referência a Seishiki, que é um ponto que tem na constelação de Câncer para nós, para a cultura chinesa, que dentro da sua observação astronômica é o que depois vai preencher a forma do Japão também, de construir, né, de elaborar sua ciência e tal. Ali na constelação de Câncer, eles veem aquela mancha que tem ali, que se eu não me engano é uma galáxia ou alguma coisa assim, uma profusão de estrelas, vou deixar a referência aí. Mas naquele ponto, para os chineses antigos era chamado de Seishiki, que é uma passagem para o mundo dos mortos. É como se dali faz a passagem dos vivos para os mortos e, de vez em quando, dos mortos para os vivos dali. E por isso que tem essa retratação do signo de Câncer nos Cavaleiros do Zodíaco ser ligado à morte e não o signo que seria o mais comum assim, para a linguagem ocidental, que seria o signo de Escorpião. Porque Escorpião que tem mais essa linguagem, você pode ver nos símbolos aí apregoados pelo mundo ocidental, né? Do dia dos Muertos no México,
do Dia dos Finados aqui no Brasil e outras culturas mais sobre isso, arraigada nessa transição de novembro, né, que é onde que dá em si então o signo de Escorpião para a nossa cultura, que é ligada à morte, à transição, à mudança, ao renascimento. Então está mais ligado para nós em Escorpião. Mas, voltando a Lost Canvas... Não, filho. O signo mau caráter é Gêmeos. Todo mundo sabe disso. É Áries. Gêmeos é falso. Gêmeos é indeciso, não é falso. Tanto faz o signo do cavaleiro. Porque o signo é só onde estava o sol no momento do nascimento do guerreiro. O que não pode é um cavaleiro do zodíaco ter a lua em Capricórnio, por exemplo. Isso é só a ponta do iceberg, tem todo o resto. Vai para o signo de Câncer por causa disso. E isso faz um imenso aforismo ali, né? Da linguagem sobre encarar a morte, sobre a desistência quando a gente não tem muitos recursos, né, na nossa vida, quando a gente perde tudo. Aí já vem logo de cara um desses ensinamentos de saúde mental sobre não esmorecer, né, não desistir, ver que a vida não é um lixo somente, e fica aquela mensagem linda, né, de Sage para Manigault. Alguém tão jovem já deve ter visto para pensar assim. Talvez eles também pareçam um lixo, dependendo do ponto de vista. Que eu vou deixar no final, porque, né, tem essa referência a como que a gente é conectado ao universo, como que a gente é conectado a todas as coisas, e a gente tem muito esse negócio de entender que nós, enquanto humanidade, somos afastados da natureza. Assim, que a natureza, o cosmos, o universo, é tudo, né, das moléculas do nosso corpo, como diz o grande poeta Carl Sagan, né, que todas essas moléculas a gente se sentir recompensado por poder ter esse simples fato de poder viver, de mesmo que estivermos aperrinhados, com muitos problemas, com o tempo a gente pode construir fatores para a gente mudar, para a gente sair para novos rumos e reconstruir nossa história, porque somos poeira de estrela. E dessas poeiras de estrela que vem os golpes fabulosos ali dos cavaleiros, quando eles conseguem alinhar a mente através de atividades físicas intensas, meditações intensas, evocar o cosmo que há em todos os seres, né? E ser vivo, entenda que até as pedras, por ter esse movimento atômico ali, é um ser vivo, é um ser que respira esse movimento da evolução do cosmos. Então, é uma saúde mental ligada ao espiritual. É lindo, é lindo. Falar que não é porque você deve estar ainda, né, nesses racionalismos achando que está sendo um ser racional. Vai nessa, meu filho. E entrando nessa dinâmica dessa composição cósmica que faz a nossa vida e outras coisas sobre saúde mental, os Cavaleiros do Zodíaco têm muito sobre essa impregnação da força de vontade, de ajudar um amigo que está em extrema necessidade, desse amigo também ajudar, né, ter sempre uma troca equivalente, uma dinâmica das coisas, que vai muito mostrar muito mais uma disposição ética da humanidade de querer o bem, de querer se tornar seres cada vez melhores, diante do mal, né, daquilo que atravessa como o que nos leva à verdadeira morte, que seria simplesmente esse desprendimento pelo ódio, por fazer o mal, por ver, né, na expressão, né, de dor e de medo dos outros, que seriam, né, os outros cavaleiros lá que tem aquelas armaduras de sepulcro, não lembro mais, mas é por aí. Tem muito sobre, né, esse enredo da vida sempre diante da morte, que esse que é o verdadeiro mal, né, que é combatido, né, que não é o outro que a gente vai lá para como eternas criancinhas mimadas querer birrinha, brigar, mas sim enfrentar esse dilema da morte com a força positiva da nossa vida. E eu acho que entra muito, né, uma filosofia muito voltada para Spinoza, para Schopenhauer, que é essa dinâmica dos afetos, Schopenhauer não, Nietzsche, né, desculpa, que é essa dinâmica dos afetos e sobre essa vontade de vida, apesar das tragédias, que as tragédias têm muito a nos fortalecer. Então fica mais essa erudição aí dentro de uma obra que é só um desenhozinho. E voltando a falar aqui dos povos ários, recentemente eu estava lendo um livro que eu recebi de uma amiga que é espírita e que me lembrou muito uma coisa, que aqui no Brasil, apesar de a gente ter muito problema da falta da laicidade, né, muitas religiões são subjugadas por causa de religiões de maioria que tem no Brasil, acaba querendo prejudicar, né, religiões que são minorias e tal, então a laicidade ainda não funciona no Brasil, mas acaba que algumas religiões, por mais que tenham um cunho racista no início, igual o espiritismo, hoje a gente vê que no Brasil, assim, por causa que tem essa abertura, tem muita formação não só racista, mas também tem movimentos interessantes não só do espiritismo, tá? De outras religiões também, que tenta fazer um agregamento mais assim, voltado para o que deveria ser, né? Que é o princípio da caridade, da virtuosidade, né? E ela me prestou um livro interessante,
esse daqui, que eu tava lendo e tal, né? Tem muita coisa que não foi comprovada, muita coisa que é comprovada, então fica sempre aquele dilema, nossa, como que ele já sabia dessas histórias na época? E só que entra num ponto de um tal de Eduard Schuré, que provavelmente esse cara pegou essas ideias, esse cara aí que eu vou pôr na tela, esse inferior que se acha superior, se achava, né? Tá agora abraçado com Satanás. Mas assim, esse cara provavelmente pegou desse Eduard Schuré, ou Schuré, deve rimar com Schuré, pegou essas ideias enquanto estava preso ali após a Primeira Guerra, e todo mundo fala que o Hitler ele teve essa, né, intuição. Só que aí lendo assim, chegou numa parte do livro que era justamente sobre a raça ariana. Olha só, eu vou ler só uns trechos porque é muito infantil, muito idiota e racista esse cara, né? Aí ele fala assim, né, sobre como esse Schuré inspira obras lindas, fundamentais para os espiritualistas, quando vai falar sobre a quinta raça, que seriam os povos brancos, de olhos azuis, de cabelos ruivos, uau! Vai falar, se o sol da África incubou a raça negra, direi que os gelos do Polo Ártico viram a eclosão da raça branca. Estes são os hiperbóreos, dos quais fala a mitologia grega. E ele vai falando desses caras dos cabelos vermelhos, olhos azuis, que vêm do norte, através de florestas iluminadas por auroras boreais, acompanhados, né, de comandas por chefes, temerários e impulsionados por mulheres videntes. Vai falando sobre isso. E que essa aqui, e aí ele viaja, né, esse Schuré, ele viaja falando que essa raça começou a enfrentar a raça negra ali e tal, que nesse antagonismo preparavam-se para uma guerra implacável, uma carnificina inglória e estúpida, quando os poderes espirituais do alto, visando mais que tudo preservar aqueles valiosos espécimes brancos, portadores de uma civilização mais avançada e tão laboriosamente selecionados, polarizaram suas forças em Rama, um jovem sacerdote do culto desses hiperbóreos, né? Aí vai falar que disso eles foram para a Ásia, da Ásia ali procurando a paz e a renúncia, não sei o que, na Pérsia, depois eles atravessam, invadem a Pérsia, não sei o que, e a Índia, os povos hutas, desalojam os povos hutas primitivos e estabelece sob o nome de Árias, os homens da glória da quinta raça. Olha só o tamanho do preconceito que é colocado nisso daqui. E o tanto que isso é problemático, porque os povos ários provavelmente é o que constrói aquela suástica sobre os mundos, sobre o desenvolvimento dos mundos, e deles que vai sair, eles são diretamente ancestrais dos povos da Índia. Eles não são hiperbóreos que foram para a Índia, depois voltam para onde que é a Alemanha, e estão sendo dominados por esses judeus aí. Não é bem assim não, tá? Só mostrando que dentro do espiritismo, por mais que hoje no Brasil a gente veja povos, grupos que tendem a diminuir o racismo e trabalham até muito com entidades africanas e tal, a ideologia inicial é sim racista, então assim, cuida. Mas vamos voltar para o que interessa. Informação aí adicional, para você que não sabe, esse Schuré, ele é nascido em Estrasburgo em janeiro de 1841 e faleceu em 1929. Então sim, ele participou dos escritos, os romances, as poesias, as filosofias ali de uma época que sim atravessou prisioneiros alemães quando estavam ali, e sim, por causa dessas ideias, né, surgiu toda a maluquice aí, nazi aí. Você tem problema, né, velho? Você é meio violento, né? Sair do linha direta, filho. Mas voltando então a falar do incrível Manigold de Câncer. Então fica essa linguagem, não só dele, né, da antropofagia cultural que se tem, que é muito interessante nessas obras japonesas, pois elas mostram muita coisa. Por exemplo, nos golpes a gente vê uma mistura ali de Muay Thai com outras artes marciais. A gente vê muito o conceito, né, ocidental da mitologia sendo construída. Tem muito esse conceito das guerras para mostrar fontes. Eu acho que eu vou deixar para outro vídeo essas fontes históricas e depois eu vou fazendo os apontamentos para cada obra, né? Mas assim, cada fonte histórica de sua obra tem umas coisas, tanto desses mitos, de teorias da conspiração e coisas reais que acontecem no mundo, né? Tanto para mostrar essa dinâmica de interação que tem
da pessoa que descreve a obra para colocar nesse enredo alguma coisa que atravessa o seu inconsciente coletivo ou seu inconsciente pessoal, e ele acaba colocando ali, né? Nessa descrição dos Cavaleiros do Zodíaco, tem toda essa pegada sobre o porquê daqueles cavaleiros serem daquele jeito ali, ser os de bronze que depois passa para o patamar de ouro, né? Acaba que alguém deve ter falado, enchendo o saco, os de prata, né? E as Olimpíadas, ele vai lá, faz os de prata bem, mal, mas tem toda essa dinâmica do porquê pessoas pequenas, tem isso na história da tragédia mais antiga, acho que até antes do que era a tragédia grega, né? Na verdade, sobre que os seres humanos fazendo trabalhos de construção ética, de elevação, de aprimoramento físico, mental, espiritual, eles podem chegar numa camada chamada divindade, né? Então aí tenta mostrar quando com coletivo também, né? Não só individual, tem um treinamento individual quando eles ali ainda pequenos e órfãos são mandados para esses lugares aí, ascendem para aquilo que é a força, o símbolo oculto nada, né? Do sol, que é o ouro, né? Essa coisa que mostra um eu mais já integrado com o seu inconsciente, integrado com a sua consciência, capaz de brilhar como o sol, de destruir também, como eu disse no vídeo anterior sobre One Piece. Inclusive nessas obras, né, Oda tem muito um livro, eu não vou lembrar o nome, deixa aí nos comentários se você lembrar, que é disso, né, de coisas que poderiam acontecer e quem sabe talvez aconteceu, né, dessas teorias da conspiração, onde que ele retira a ideia de Joy Boy, né, um negro escravizado que toca seu tambor da libertação para alegrar as pessoas e tudo mais, e constrói Luffy a partir daí. E o canal Cronosfera fez um vídeo muito interessante fazendo essa relação das roupas, das cores, do porquê do gingado e tudo mais com a capoeira brasileira. Então deixa aí no card, já que já está no final do vídeo, sobre isso. E a ideia sobre essa conexão, como que foi o diálogo ali de Manigold com Sage para chegar nessa ideia de que não somos lixo, nós somos o universo. Valeu!